Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Teremos agora a palestra com o tema LGPD. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos a doutora Karine Slar, parceira do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento pela Integridade em Latinoamérica, estratégia do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradios, certificado em Ética e Compliance pelo SEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas e curso em Ética e Compliance pelo INSPER, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, escritora, professora e palestrante. É com grande alegria que nós abrimos, então, o nosso evento, a nossa primeira palestra, e eu quero convidar para falar conosco sobre LGPD o Dr. Giovanni Saavedra. Dr. Giovanni Saavedra é presidente do Instituto ARC, advogado e professor experiente, com um comprovado histórico de atuação na área jurídica, com formação em compliance, proteção de dados, investigações corporativas e crimes de colarinho branco. Forte profissional em empreendedorismo, com 2 PhDs em Direito e Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe, Universität Frankfurt am Main. Sócio do escritório Saavedra Advogados. Convido igualmente para compor o painel o Dr. Humberto Ortiz, DPO da Neon Pagamentos, professor da Universidade Opsi Blum Advogados, advogado especializado em função pública e gestão de recursos humanos, mestre em gestão pública local para a área andina, mestre em prática jurídica, economista e jurista, doutor PhD em ciência política e consultor empresarial. E aqui faço um parêntese, o venezuelano mais brasileiro que eu conheço. Igualmente convido a senhora Érica Costa, especialista em privacidade pela OneTrust. A Érica Costa é especialista em Data Guidance para o Brasil, América Latina e Estados Unidos, e instrutora de ensino na LGPD Learning, graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e com MBA em Gestão Empresarial de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Érica atuou anteriormente como consultora em Direito Digital para diversas empresas de tecnologia e telecomunicações. Foi advogada interna do Mercado Livre e também atuou como coordenadora jurídica do Walmart Brasil. Bom, para começarmos, então, o nosso painel, eu quero provocar os meus queridos colegas, ilustres colegas, com uma pergunta. Eu gostaria de saber dos nobres colegas o que eles entendem como a lei, como a LGPD já entrou em vigor em sua totalidade, né, agora no mês de agosto, o que eles entendem que provavelmente será realizado a título de cobrança de adequação pela ANPD com relação à lei e também se haverá alguma diferença de cobrança dessa adequação com relação aos diversos players de mercado. Com a palavra, pode começar a nos responder, então, por gentileza, doutor Giovanni Saavedra. Bom dia, tudo bem, Karine? Muito obrigado pela provocação. Deixa eu até cuidar aqui o horário para não passar muito do tempo, senão eu falo demais, né?
Mas eu gostei muito da pergunta porque a gente está trabalhando com vários clientes. Ainda ontem estava dando uma palestra para uma associação aqui nacional da área da saúde que tinham 250 empresas participantes que estavam todos preocupados e algumas das empresas que estavam presentes estavam dizendo, não, agora que vai entrar em vigor a LGPD, eu tô mais preocupado, né? Porque eles estavam ouvindo que é em agosto. Então, eu tenho visto a gente está com mais de 60 projetos aí de implantação no escritório, e o que eu tenho percebido são vários pontos, assim, para ser bem prático, né? Primeira coisa, uma certa confusão generalizada sobre o que é implantar LGPD. Até acredito que o Humberto, que está aqui conosco, adora esse tema, talvez trate dele, mas uma das coisas que a gente tem no mercado agora é que os players do mercado começam, né, eles têm que ter, por força da LGPD, controle dos terceiros, então eles começam a fazer due diligence focadas, né, na LGPD, né? E então as empresas têm sido surpreendidas, porque elas botaram na cabeça que seriam cobradas só depois de agosto, mas elas têm sido surpreendidas desde janeiro desse ano com um monte de tabelas bem exigentes do ponto de vista, eu vou falar um pouquinho também a esse respeito, de segurança da informação. Basicamente, né, quando tem due diligence, o pessoal tem focado no mercado. Não é só isso, obviamente, mas quando eu tenho um terceiro que trabalha para mim, eu foco muito nessa parte de segurança da informação, porque é um risco grave. Então, eu tenho notado, primeiro, um desconhecimento. As pessoas acham que implantar LGPD é ter uma política de proteção de dados, né? Claro, faz parte, ter uma política de privacidade e proteção de dados é um elemento importante, mas mais do que papel, a gente tem lá na Lei Geral de Proteção de Dados um monte de coisas que a gente tem que fazer que não são papel. A parte de segurança da informação é uma das que eu tenho notado que tem gerado mais surpresa das empresas, né? Eu noto que elas dizem assim, mas eu sou pequeno, eu não posso ser submetido a esse tipo de controle. De pessoal, vamos lá. O que a empresa está pedindo de vocês não é nada fora do comum. Vocês estão usando o Dropbox. Ela está dizendo, olha, com o Dropbox qualquer um pode baixar no seu celular. Como é que você vai controlar o que as pessoas estão baixando? Está pedindo para você ter um lugar de armazenamento que seja adequado, minimamente às regras de segurança da informação. Nada contra o Dropbox, mas várias empresas, inclusive, usam o privado, né? Privado, né? E algumas empresas, a gente vai falar com eles sobre software e aí o parceiro comercial exige ter softwares atualizados. Eles, mas que absurdo! Desculpa, você trabalhar com softwares não atualizados é assim, o paraíso dos hackers, né? Eles estão maravilhados com o fato de vocês não usarem, porque é mais fácil de entrar. E eu vi já casos de empresas que ainda usam aquele sistema de máquina virtual, que as pessoas trabalham em casa, mas conseguem acessar o computador como se estivessem lá. E todo mundo tem a função de administrador. O que tem acontecido? No meu escritório, a gente tem, basicamente, toda semana, pelo menos um cliente que está sofrendo com incidente de dados. Desde aquela situação mais simples, como criptografar banco de dados e pedir resgate, colocando em risco divulgar, até outras coisas. Então, do mesmo jeito que aumentou a regra do LGPD, se a gente não tiver um mínimo de segurança de informação, hoje a gente está exposto a muitos e muitas riscos, né? Então, é óbvio que nossos parceiros vão nos exigir isso. Então, o primeiro ponto que eu diria, se a pessoa está começando a pessoa jurídica está começando a se preocupar com o LGPD esse mês porque ouviu que tem as sanções, então o que acontece em agosto agora? Vão
A partir de agosto, a parte específica da lei que trata de sanções administrativas vai começar a entrar em vigor, né? E, portanto, tecnicamente, esse requisito está suprido para que a NPD cobre sanções. Claro que ela não pode fazer isso automaticamente, tem que fazer regulamentação, etc., mas isso já é um ponto importante. Então, se você está começando a se preocupar agora, o que eu sugeriria? Primeiro, tem que se preocupar com segurança da informação. Esse é o mais urgente. Mas aí tem que falar com o seu TI e perguntar sinceramente, você entende de segurança da informação? Porque, na minha experiência, a cada 10 clientes, 8 tem um TI que não entende de segurança da informação. Às vezes, eu sei mais do que ele. E eu gosto de informática, programava antes de ser advogado, mas eu não sou da área de TI. Eu sou advogado. Meu escritório não presta assessoria para implantar firewall ou criar a estrutura de servidor das empresas. Isso a empresa tem que fazer por si, até porque tem 250 mil possibilidades no mercado, né? Então, o importante é que alguns cuidados têm que ser tomados. Se a pessoa jurídica tem um servidor próprio, ela vai ter que fazer o cálculo, porque com o servidor próprio ela tem que cuidar de toda a estrutura de segurança da informação, desde o firewall, a estrutura de acesso VPN, tem que cuidar das políticas de acesso, tem que ter software de auditoria para controlar a questão dos pendrives de acesso, baixar de servidor, ter categorias diferentes de segurança para os respectivos usuários. Isso a gente não faz só com vontade. A gente precisa de software, né? Então, apenas para dizer algumas das coisas que têm sido exigidas no mercado, mas uma política de gestão de risco é um básico, né? E aí as pessoas me dizem, tá, me dá um modelo. Essa coisa do modelo me irrita sobremaneira. Primeiro porque é um pouco, sabe, eu sou professor da universidade, então todo mundo que pede para copiar outra coisa de outra pessoa me lembra plágio e me irrita, né? Porque me parece que a pessoa, assim, como professor eu me acostumei que a gente tem que sempre criar, né, as nossas coisas, né? Tudo que a gente escreve tem que ser nosso, tem uma dimensão autoral, né? Ainda tem alguns colegas que fazem código de ética e de conduta assim, né? Botando no Google, aí botando código de ética e de conduta, eles olham o que é mais bonito e aí juntam num documento e dizem que fizeram uma obra de arte. Para mim isso é só plágio, né? Não tem nada de bonito. Pelo contrário, eu já vi casos de clientes nossos que sofreram auditoria e ouviram isso, né? O código de ética e de conduta do cliente é 30% da empresa tal, 30% da outra. Então, outro ponto importante é a gente precisa de uma avaliação de risco adequada, um mapeamento de dados. Isso eu noto que as empresas não estão entendendo nem a importância, nem como deve ser feito, porque não basta eu sentar com duas pessoas e pensar, eu acho que a gente trata dados. Aonde? Acho que a gente usa RG. A gente usa RG. Tá, então vamos dizer que a gente usa RG. Não funciona assim. A lei está dizendo que a gente precisa mapear todos os dados que a gente usa. Aí vocês têm que pensar o seguinte, o RG, o documento, ele não é um dado pessoal. Uma coisa que eu não sei, eu achava óbvio, mas as pessoas não estão se dando conta. No RG tem foto, no RG tem nome, no RG tem número. Uma coisa é o número do RG, outra coisa é o documento. Se vocês arquivam o documento, tem vários dados pessoais ali. Se vocês têm cadastro, tem que mostrar lá o formulário que está fazendo. Quantos e-mails recebem? Vocês usam o WhatsApp para trocar dados, etc.? Bom, vai ter que mapear como usa. Aí o pessoal me diz, como é que a gente resolve a questão do WhatsApp? Eu digo, bom, não tem uma solução assim tão simples. A gente tem que avaliar com a área de TI como a gente pretende lidar com isso. No meu escritório eu resolvi de um jeito. Aliás, né? Importante que os consultores lembrem que não é só nos clientes que a gente implanta, é no escritório também, né? Mas, de qualquer maneira, eu já passei por uma situação que meus clientes sofreram due diligence, eles olharam para mim, e se esse due diligence fosse feito no seu escritório? Olha, está aqui o meu colega de TI para dizer, a gente passava hoje.
com estrelinha. Então, ficou um silêncio porque a gente não fala para os outros aquilo que não está fazendo, né? Mas, então, o primeiro ponto, a parte de segurança da informação. Vocês precisam de alguém de TI que entenda disso. Isso é uma coisa simples. Me perguntam muito essa questão de DPO as a Service. Pessoal, eu aprendi, né? Tem um técnico do Brasil que dizia que não dá para amarrar cachorro com linguiça. A gente tem que cuidar, às vezes, quando a gente recebe um conselho de alguém que vai se beneficiar do próprio conselho, né? Então, se a pessoa está louca para ser DPO as a Service, aí pergunta para ela se dá para ser DPO as a Service, ela vai dizer, claro, tem que ser, né? Então, assim, eu vou dizer minha opinião. É uma opinião baseada no que eu vejo já há mais de 16 anos na área de compliance. E essa mesma discussão tem na área de qualidade, tem com compliance officer. É proibido ter DPO terceirizado? Não, não é proibido. Agora, se coloquem no lugar da NPD. Não, aqui o DPO de vocês tem 150 empresas que ele atende. O que vocês iam pensar? É como responsável técnico da qualidade de uma empresa. Ele atende 300 empresas. O que vocês iam pensar? Eu tenho recomendado meus clientes a não fazer isso. E eu perco o mercado com isso. Então, estou bem tranquilo ao afirmar isso, porque é contrário ao meu escritório. Eu não faria, sinceramente. O que eu aconselho é ter uma pessoa da empresa que está lá no dia a dia para assumir essa função e cria um comitê de privacidade e proteção de dados, que aí sim coloca alguém do TI, pode ser terceirizado, alguém do escritório que pode ser terceirizado, inclusive vai dar uma ideia mais interessante de independência, como é normalmente em compliance, né? Então, eu não aconselho de jeito nenhum, mas não é proibido, né? Não é proibido. Estou cuidando do horário aqui. Um outro ponto importante são aqueles elementos que esses são fáceis de serem feitos. Precisa ter um carregador de dados. Eu aconselho a ter um comitê de privacidade e proteção de dados. Não é obrigatório, mas eu aconselho fortemente porque é um tema interdisciplinar. Tem toda a parte de políticas que precisam ser feitas, né? A começar pelo site, precisa ter lá o aviso de cookies. E aí o pessoal está querendo implantar LGPD, mas não está querendo adquirir software, né? A gente tem aqui, patrocinando o evento, algumas empresas que trabalham com softwares de LGPD, por exemplo, a OneTrust, e tem outras tantas no mercado, mas recomendo conhecer os colegas que estão, as empresas que estão patrocinando aqui o evento. Mas para tudo isso a gente vai precisar de software, pessoal. Ou vocês vão ter um software, como o da OneTrust, por exemplo, que tem tudo, e vocês vão comprando os módulos aos poucos, ou vocês vão ter por partes, né? Ali vão ver mais, enfim, que vão avaliando no mercado, o que fica melhor, vocês têm que avaliar. Mas, por exemplo, o contato com o titular de dados. Vai botar só um e-mail no site? Dá, né? Não é impossível. Vai botar só um aviso de cookie simples? Até pode ser, mas tem que olhar lá todos os cookies que de fato são utilizados para colocar direitinho no aviso, na política, né? E aí depois que a pessoa mandar um e-mail, como é que vai responder? Ela quer saber quantos dados tem a respeito dela. Como é que a gente vai responder? Vai procurar, né, na mão? Como é que a pessoa que fez mapeamento de dados em Excel vai responder isso? Vai ter 50 pessoas procurando nos dados, nos papéis, nas coisas? Então, eu noto assim que os clientes às vezes não estão percebendo a complexidade do processo, né? É bem complicado. Então, as pessoas dizem, mas não dá para... vai começar agora em agosto, não dá para a gente acelerar e em 2 semanas terminar? Não, não dá. Só para dar um exemplo, acho que foi num evento nosso, aqui eu já dei tanta palestra que eu não lembro, tinha uma colega da Serasa Experience e eu falei sobre isso, ela disse, o doutor tem razão, só para vocês saberem, na nossa empresa a gente demorou 2 anos só para fazer o mapeamento de dados. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz desse jeito.
E o mapeamento de dados é a base para depois a gente fazer a análise a gap analysis e depois a gente precisa analisar com base nas bases legais, né, da lei, o que dá para usar, o que não dá, qual tem que ser o nosso plano de ação, e a gente tem que ter um plano de ação para reduzir isso. A gente vai ter casos difíceis, vamos ter casos difíceis, muito difíceis. Como, por exemplo, na área da saúde, já dei várias palestras sobre isso, questão do nome de paciente em nota fiscal e outras tantas coisas, né? Bom, mas a pergunta também referia o que vai ser cobrado. O meu tempo está acabando aqui. Eu queria só chamar a atenção para um ponto que eu também tenho notado, tem surpreendido meus clientes. Por exemplo, antes tivesse um incidente de dados como aquele ali, criptografar na base de dados, então colocaram os dados na internet. O pessoal ficava quietinho lá. Não vou falar para ninguém, vou resolver o problema internamente. Pessoal, só para avisar, né? Na lei está escrito que tem que comunicar todos os titulares de dados e a NPD. Ah, mas a NPD não me cobrou até agora. Sim, Felipe, ela não podia. Agora, se tiver uma denúncia lá, ela não só pode, como em breve vai poder punir. Então, assim, tem muita coisa na NPD que ela não pode fazer porque não conseguiu regulamentar, mas vocês já visitaram o site da NPD? É um pessoal muito profissional, pessoal. Tem relatório agora que saiu essa semana do primeiro semestre de tudo que foi feito, deem uma olhada. E a respeito da questão controlador-operador, deem uma olhada no site, tem um documento muito legal lá, tem vários documentos úteis. Mas, por exemplo, vocês sabem o prazo que é para comunicar o titular de dados e a NPD? Formalmente, lá está escrito na lei prazo razoável. Na Europa, são 72 horas, tá? Previsto na GDPR. No Brasil, a gente tem um decreto, que é 9.336, que regulamentou a lei do cadastro positivo, que estabelece 2 dias úteis. A NPD, num termo de consulta que ela publicou recentemente, ela disse, olha, eu ainda tenho que regulamentar isso, mas na lei, aqui no decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo, está 2 dias úteis. Assim, eu não posso cobrar isso ainda, mas se eu fizer fiscalização, nós vamos olhar com bons olhos se tiver sido feito em 2 dias úteis. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? A gente precisa mostrar que fez num tempo, não pode ser 6 meses depois. Então, meus clientes têm se assustado com isso, porque, de fato, tem que cumprir. Bom, meu tempo está acabando aqui, eu quero dar espaço para meus colegas falarem, Humberto, enfim, todo mundo, o pessoal da OneTrust, que está aí excelente, tem excelente experiência, mas acho que para responder essa primeira pergunta, Karine, eu acho que está suficiente. Desculpa aí se eu passei do tempo. Imagina, doutor Giovanni, muito obrigada. Eu vou quebrar um pouquinho aqui a nossa ordem, já que o doutor Giovanni perpassou bastante, né, o nosso tema, e aí eu já vou fazer uma provocação, né, para a Érica, para ela, além de responder essa nossa primeira pergunta, ela também já ficar à vontade para falar para nós acerca das sanções, né? Agora que a lei entrou em vigor, Érica, o que você nos diz com relação a esse particular, né? O que você tem visto, como vocês têm atendido os clientes de vocês aí, e fica à vontade com seus 10 minutos de exposição, por favor. Bom, muito obrigada, principalmente obrigada a todos que estão aqui presentes, à mesa e os demais painelistas. Pessoal, sobre a questão das sanções, como a gente, doutor Giovanni já falou, o Humberto também é bem incisivo em relação a isso, a lei em si, a lei total, a LGPD, já está em vigor desde setembro do ano passado. A única parte que não estava em vigência, que não estava ativa, entre aspas, eram as questões das sanções. Obviamente, por esse contexto de Covid, a lei nova, etc. O que eu falo nos cursos que eu dou aula, tanto na parte de consultoria, quando você fala em proteção de dados, você imagina a multa, a consequência de algo não feito, a questão analgésica. Era para ser feito isso, não foi feito, a consequência é uma multa.
Só que eu falo para o pessoal, a multa é importante? É, porque pesa no bolso. Mas, primordialmente, você deve, o maior medo, o maior ponto de atenção em relação ao LGPD não são as multas, são a possibilidade de perda de contrato, ou rescisão dos contratos já vigentes, ou você ser impedido de contratar com a empresa. A LGPD é uma regulamentação que é um efeito dominó. Um grande controlador, imagina um grande varejista. Ele tem centenas de outros processadores de dados. A LGPD inteira ela é focada em responsabilizar primeiramente o controlador dos dados. Nesse caso, seria esse grande varejista que você tem o exemplo. Quando esse varejista sabe que a responsabilidade primeira é dele, ele vai ter muito cuidado e muita cautela em manter os antigos contratos e fazer um novo contrato. Tanto é que a gente está vendo essa questão as questões de M&As, empresas comprando empresas. Quando um processo de M&A, existe uma due diligence muito profunda. E antigamente ninguém falava em fazer uma avaliação de due diligence em proteção de dados e privacidade. E isso já vem acontecendo no mercado. Então, esse é outro ponto de atuação. Essas auditorias que os controladores de dados podem fazer internamente aos processadores, as auditorias que a autoridade, a ANPD, pode fazer dentro da sua empresa, e todo esse é um efeito cascata, um efeito dominó. A multa é importante? Sim, muito. Mas a multa é até 50 milhões, 2% do seu faturamento anual por ato infrativo. Será muito difícil, nesse primeiro momento, uma empresa receber uma multa de 50 milhões. É o teto. Então, vai ser de uma forma escalonada. E a ANPD, na pessoa dos seus diretores, do seu DPO, etc., eles já falaram que eles não vão chegar, abre aspas, com as próprias palavras deles, não vão chegar agora com um chicote batendo em todo mundo e penalizando todo mundo. Existe um processo de maturação, de maturidade em proteção de dados no Brasil, e eles têm ciência disso. Obviamente que eles bebem muito na fonte do GDPR, mas como o Humberto aqui ele já falou várias vezes, é um dos grandes defensores também. Pessoal, GDPR é um modelo de proteção de dados. Aqui, nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Colômbia, existem vários outros modelos bastante ou até mais interessantes. E graças a Deus, a Miriam, a diretora da ANPD, eles estavam vendo essa questão de transferência internacional de dados. Eles falavam, olha, o modelo europeu é excelente, só que é muito complicado. Eu vou olhar para a questão de Singapura, porque já tem umas tendências mais aproximadas com o mercado brasileiro. Então, a própria ANPD já está abrindo a mente para o mercado global de proteção de dados. Mas voltando aqui em relação às multas, tá? A gente fala assim, a LGPD é a lei da multa dos 50 milhões. Pessoal, é uma das sanções. A empresa pode receber uma multa de até 50 milhões, até 2% do faturamento por ato infrativo. Mas elas podem receber multas diárias. Eu sei que empresas ficam com o cabelo em pé quando vem a questão de multa diária. Obviamente que hoje em dia a gente tem que colocar em alguma sentença tem que ter algum decisão administrativa ou sentença tem que ter um teto, mas isso tira o cabelo. Mas o pior, na minha visão, a pior sanção, a pior penalidade é a penalidade da publicização. Imagina se sua empresa, o core business delas é tratar dados, enviar e-mail marketing, que é o que traz dinheiro para a empresa. Aquele e-mail marketing que você recebe oferecendo fraude em chip celular, não é porque fraude em chip celular são coisas bonitas, é porque aquilo traz dinheiro para a empresa. Isso é o core business delas, vender. Imagina se você, sua base de dados vaza, e você tem que vir a uma imprensa, a um jornal de grande circulação falar, oi, vazamos seus dados do cartão de crédito, vazamos isso. Imagina a questão de trust, de confiabilidade do cliente perante a empresa. Então, a LGPD é uma questão de confiança da relação entre consumidor, titular de dados, e as empresas titulares, controladoras e operadoras de dados. Fora isso, a multa, vocês vão ver, é a menor das sanções, a meu ver. Quando você olha que você pode ter o seu banco de dados suspenso temporariamente, até que você corrija todas as questões que o Dr. Giovanni falou de questões de segurança da informação interna, etc. Fala isso para um varejista, véspera de Black Friday, que eles não vão poder enviar e-mail marketing, que eles não vão poder usar a sua base de dados. Eles preferem pagar a multa dos 50 milhões.
do que ter uma base de dados interrompida. Mas pior, você pode ter realmente sua base de dados suspensa, se a sua base de dados ela não for uma base, eu falo, higiênica. A LGPD, pessoal, ela não veio para atormentar empresas, ela veio dar qualidade aos dados. Hoje em dia, a gente trata com quantidade de dados. Eu falo para os meus alunos assim, pessoal, vocês têm que diferenciar o que é banco de dados organizado e o que é bando de dados. Tem empresa que tem bando de dados. Para quê? Esse momento, as empresas têm que olhar com bons olhos e fazer uma higienização. A LGPD é muito principiológica e ela fala a questão de minimização. Eu estou fazendo um curso online, um certificado é online, tudo é online, eu não vou ter contato presencial. Por que solicitam meu endereço? Por que solicitam o nome da minha mãe? O nome do meu cachorro como uma possível probabilidade de senha? Então, minimizar, solicitar a mínima quantidade de dados possíveis para oferecer aquele serviço. A lei, em momento nenhum, proíbe você tratar dados. Em momento nenhum. Ela veio só organizar o jogo. E as empresas, hoje em dia, a gente fala assim, que todo mundo tem acesso a tudo. O estagiário de direito tem acesso à base de dados de e-mail marketing do pessoal de marketing. Para quê se ele não vai usar? Se ele usar, ok. Então, esse momento de higienização da quantidade de dados, transformar o bando de dados em um banco de dados efetivos, a questão de criar estruturas dentro da empresa de determinada área acessar os dados. Então, criar hierarquias de acesso é muito importante. E treinamento dos seus colaboradores internos e também, de uma certa forma, não tão direta, mas indireta, de treinamentos de titulares de dados, treinamentos de você colocar uma política mais visual no seu portal de internet, o contato ao DPO ser facilitado, o contato com a empresa para a possibilidade de requerimento de algum dos direitos dos titulares, de retificar, de apagar, de corrigir, de saber o acesso daqueles dados. Então, isso é importante. Só que você não consegue fazer isso no susto. O brasileiro é muito otimista. A Europa fala 72 horas para reportar incidente de informação, incidente de segurança. O brasileiro bota 48 horas. A Europa, extremamente madura em proteção de dados, fala que para você atender um direito titular, você tem 30 dias. O brasileiro muito otimista, mas podemos fazer em menos, 15 dias. É complicado. São dois mercados totalmente diferentes, um mais maduro, o mercado brasileiro um pouco menos maduro, mas proteção de dados, pessoal, e privacidade não é um assunto novo no Brasil, não, tá? Tem o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, várias outras leis. Só que a LGPD veio falar assim, agora está valendo. Estamos espelhados lá na Europa, estamos aqui com o nosso regulamento, temos diferenças deles lá, mas isso vai aplicar. Por quê? No passado, quando a gente via proteção de dados, via o mercado global, o que movia o mundo? Ouro, açúcar, especiarias, ferro, aço. O que é que move o mundo hoje? Dados. Só precisa você olhar quais são as empresas mais valiosas do mundo. Google, Facebook, Microsoft. Eles não têm qual o produto deles? Dado, o seu dado, o meu dado. Então, essa é a questão. Então, só para finalizar aqui no momento, preocupar com as multas e demais penalidades, que são bem mais rigorosas, sim. Mas pensar em manter seus contratos, estar compliance, estar de acordo com a regra. O mercado atual, a maturidade do mercado atual, tanto do mercado quanto dos titulares de dados e consumidores, é muito maior do que há 30 anos atrás. Principalmente no Brasil, que o direito do consumidor está muito bem enraizado com os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, os consumidores já sabem os direitos deles. E o titular, na 99% dos casos, eles vão ser também consumidores. E eles vão atrás. E outro problema, o nosso país é o país mais litigante em quantidade de ações judiciais do mundo. O brasileiro pode não saber nada, mas ele sabe direito do consumidor e direito trabalhista. E agora ele vai saber também direito de proteção de dados e privacidade, em que, nos 3 momentos, o consumidor, o trabalhador e o titular de dados são hipossuficientes, hiperfracos, a parte mais fraca da relação. Imagina
que nesse momento vem a inversão do ônus da prova, que as empresas que têm que provar que fizeram tudo de acordo com a lei, etc. e tal. E se adequem. A parte de adequação, que se chama já informação, segurança da informação, quando você recebeu a multa, a empresa recebeu a multa, vem a questão a empresa vai responder com uma ação anulatória. Quando você demonstra, eu tenho DPO, eu tenho política, eu tenho todas essas metodologias internas, faço todas essas boas práticas, todos os meus funcionários são treinados 40 vezes por ano, fiz isso, sua multa vai ser reduzida ou até anulada. Então, fazer a tarefa de casa é o começo. Então, essa é a parte que eu gostaria de falar aqui para vocês, e qualquer outra dúvida ou emenda, é só perguntar. Muito obrigada, Érica. Eu, particularmente, gosto muito de ouvi-la, porque o seu sotaque é uma delícia. Você fala de uma forma muito clara, né? Muito transparente. Isso é ótimo, é delicioso. E essa experiência também de vocês, né? É muito enriquecedora para todos nós. Assim como o Dr. Giovanni falou, nós também implantamos no escritório Jacó Coelho, né? Estamos adequando, claro, ainda, mas já temos quase um ano trabalhando aí, fazendo a tarefa de casa, né? Como você disse, e é muito engraçado, porque realmente o que o Dr. Giovanni pontuou é algo muito interessante. O cliente, né, ele quer saber se você também tem. Sim. Se você tem a experiência e se o que você está oferecendo para ele faz parte do seu dia a dia, né? E realmente a questão da segurança da informação, você ter a segurança, você vivenciar essa segurança, né? Como o Flávio lá do escritório da área de segurança da informação fala conosco, né? Ele sempre fala, gente, nós precisamos viver a segurança. Realmente é muito interessante e é o primeiro passo mesmo, fazer a tarefa de casa, fazer tudo certinho, né? E tentar realmente minimizar os riscos. E para falar sobre a adequação, né? Ou a implantação, para falar sobre minimizar riscos, para falar sobre como fazer, para falar sobre due diligence, eu vou chamar o meu querido amigo Humberto Ortiz, que eu já comentei com vocês, é o venezuelano mais brasileiro que eu conheço, e que também tem uma fala deliciosa, assim como a fala da Érica. Humberto, seja muito bem-vindo. Já fiz todas as provocações possíveis, agora é com você. Bom dia Karine, bom dia Erika, bom dia Giovanni, bom dia para todas as pessoas que estão assistindo neste congresso tan importante, a oportunidade de estar com colegas de Brasília e poder tocar outras cidades do Brasil além de São Paulo. Quando nós falamos sobre quais são as situações que hoje estão no mercado, que tem que fazer as empresas para atender aquilo que está estabelecido na LGPD, a primeira coisa é ficar calmos e não desesperar. Essa seria a primeira dica para todos. Quando nós falamos, temos que tem que ter uma empresa tem que ter um programa de governança de privacidade. E quando nós falamos sobre um programa de governança de privacidade, como bem falou o Giovanni, temos que ter não somente uma política de privacidade e proteção de dados, sino também precisamos uma política de retenção e descarte de dados pessoais, precisamos uma política de segurança da informação, precisamos um plano de continuidade do negócio, que é um assunto muito importante e que poucas vezes é falado. Além disso, vamos a precisar também um plano de resposta a incidentes. O que ocorre se temos um incidente com dados pessoais? Muitas vezes as pessoas falam, vamos a ligar então para o cara de segurança da informação ou cara de TI. Não, tem que participar compliance, tem que participar jurídico, tem que participar o departamento de comunicações da empresa, tem que participar o DPO, porque entre todos tem que avaliar quais são o nível de riscos derivados desse incidente. A primeira coisa é encontrar qual foi a porta lógica que ficou aberta para que esse incidente ocorrera. Foi um incidente que tive sua ocorrência devido a um erro humano, a uma falha humana, ou um hacker entrou em nosso sistema com toda a intenção de fazer ou provocar um incidente com dados pessoais. E como nós vamos a responder? Porque Giovanni falou outro elemento importante e Erika fez um reforçamento nisso. Se ocorre um incidente, nós temos que comunicar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também temos que comunicar para os titulares de dados pessoais, especificamente quando esse incidente pode derivar em um risco ou dano relevante para ele. Pero quando falamos sobre um risco ou dano relevante, a pergunta é, e como determinamos esse risco ou dano relevante?
A Autoridade Nacional da Proteção de Dados do Brasil ainda não tem definido um mecanismo para fazer essa avaliação de risco, mas nós podemos aplicar a experiência de outros países e de outros mercados. Por exemplo, nós podemos olhar para a Europa e encontramos que a ECENI, da Comissão Europeia de Proteção de Dados, tem definido um Data Breach Score que nós podemos aplicar. Mas eu sempre falo para colegas, quando você quer aplicar esse Data Breach Score, tem que tomar em consideração um elemento fundamental, que é a criticidade do incidente. E um dos elementos da criticidade do incidente é a volumetria dos dados, quantos dados ficarão envolvidos. E eu sempre faço o convite para que as pessoas façam uma prova, um teste sobre o sistema de notificação de incidentes da Agência Espanhola de Proteção de Dados Pessoais. Há uns meses eu fiz uma prova com ela, somente que quando eu marquei que o incidente tinha afetado a uns 20 milhões de titulares de dados, o sistema falou um erro. E falou um erro porque na Espanha falar dessa quantidade é algo assombroso. Espanha tem um pouco mais de 40 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem 47 milhões de habitantes. Já não é equivalente fazer essa prova. Então você tem que fazer os ajustes necessários. Mas, como a Erika falou, eu sou um defensor dos sistemas de privacidade e proteção de dados da América Latina. Então eu vou tirar de lado a União Europeia e eu vou falar, ok, temos sistemas de proteção de dados na América Latina que sejam bons. Temos a Argentina e temos o Uruguai, que são um exemplo, são uma referência, e temos também o sistema mexicano de tratamento de dados pessoais, que foi reconhecido no início deste ano como um dos sistemas com melhor qualidade na América Latina. E temos que falar também que na Colômbia tem um trabalho bem interessante sobre privacidade e proteção de dados que está sendo desenvolvido pela Superintendência de Indústria e Comércio da Colômbia. Então, em qualquer um desses países, nós vamos encontrar exemplos de como fazer a abordagem de um incidente com dados pessoais e, efetivamente, quais serão as metodologias que nós vamos aplicar. Mas eu também sou professor como Giovanni e eu sempre falo, mais que copiar de um lugar ou de outro, vamos a criar, vamos a entender qual é a realidade brasileira e, a partir de nossa realidade, vamos a desenhar um sistema para determinar qual é esse nível de risco ou dano relevante, porque temos que lembrar outro elemento. Quando nós falamos de privacidade, o conceito da privacidade que tem um europeu é totalmente diferente ao conceito da privacidade que temos deste lado do mundo. Então, para a América Latina, para os latino-americanos e para os brasileiros, definir o que é a privacidade, qual é o escopo dessa privacidade, quando você sente efetivamente que sua privacidade está sendo vulnerada, são elementos fundamentais. Essas são coisas que nós temos que levar em consideração em todo momento. Além de todos esses elementos, uma coisa muito importante quando nós estamos trabalhando com privacidade e proteção de dados é criar o awareness, criar essa conscientização dentro das empresas. O que vamos fazer para garantir que as pessoas que estão dentro da empresa, vamos falar, a alta direção da empresa, os stakeholders, todos os colaboradores da empresa, estejam em cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Primeira coisa é que eles compreendam qual é o impacto que essa lei tem nas funções que eles estão executando. Que eles compreendam qual é o impacto que tem a lei dentro do negócio, dentro da estrutura do negócio. Por isso, as pessoas que trabalhamos com privacidade e proteção de dados, as pessoas que temos sobre nossos ombros a responsabilidade de ser os DPO ou gestores de dados, temos que garantir o entendimento da lei, o entendimento de qualquer um dos elementos de privacidade. Temos que criar um plano de treinamento e temos que criar um plano de comunicações. Os planos de treinamento e o plano de comunicações, em conjunto, formam parte também deste programa de governança de privacidade e proteção de dados pessoais. Além de ter isso, vamos a precisar um sistema de gestão de consultas internas e um sistema de gestão de consultas externas. Quando eu falo das consultas internas, é como atender as consultas que vão a chegar de qualquer das áreas ou departamentos da empresa. Como DPO, nós temos a obrigação de guiar a eles em como fazer a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, em como fazer a aplicação de Privacy by Design, ou privacidade pelo desenho. Ou seja, que qualquer novo produto ou serviço, desde o momento de sua concepção, esteja ajustado às normas de privacidade e proteção de dados pessoais. Além disso, nós vamos a ter um sistema de consultas externas, na qual nós vamos a receber, vamos a processar e vamos a responder os pedidos dos titulares de dados pessoais. E também temos que garantir o accountability, temos que garantir a prestação de contas, temos que falar como nós estamos executando o trabalho de privacidade e proteção de dados dentro das empresas.
Dessa forma, uma coisa que eu sempre coloco sobre a mesa é a possibilidade de gerar, no final de cada ano, um relatório sobre privacidade e proteção de dados, um relatório de transparência. Mostrar para as pessoas como foi feito a execução do programa de privacidade, quais são os impactos que esse programa teve dentro da organização e como a organização estava preparada para seguir para frente. Eu, particularmente, adoro trabalhar com jogos de inovação. Então, eu sempre falo, vamos aplicar inovação para fazer o entendimento de um elemento jurídico fácil para todas as pessoas. Então, vamos aplicar jogos de inovação, vamos aplicar ferramentas que permitam trazer a todas as partes envolvidas dentro do assunto da privacidade a compreender o que ela significa e que todos tenham ciência de que a Lei Geral de Protección de Dados y otras leyes que tengan aplicación en área de privacidad y protección de datos no están para parar o negocio. Como falou Erika, nossa intenção não é paralisar o negócio. Estas leis estão para garantir que os dados sejam tratados de forma certa. E ela falou um elemento importantíssimo. A Lei Geral de Protección de Dados é uma lei principiológica. Então, eu sempre falo para a gente, não podem esquecer o princípio de finalidade, o princípio de necessidade e o princípio de adequação. Esses três fundamentalmente. Mas você também tem que garantir o princípio de livre acesso, o princípio de transparência, o princípio de segurança, o princípio de prevenção, o princípio de responsabilização e prestação de contas, o princípio de não discriminação e outros que não somente estão na Lei Geral de Protección de Dados, sino que podem estar em outras leis, nas boas práticas internacionais sobre privacidade e proteção de dados. Mas, após que uma empresa tenha definido seu programa de governança de privacidade, que tem todos os elementos que falei até agora, perfeito, passo 1, você aprovou. Vamos ao seguinte, ao dia de manhã recebemos uma fiscalização da Autoridade Nacional de Protección de Dados. Quais são as duas primeiras coisas que a Autoridade Nacional de Protección de Dados vai solicitar para qualquer empresa que esteja sendo objeto de uma fiscalização? Primeiro, o registro de atividades de tratamento de dados pessoais. Nós precisamos entender se você tem esse registro, se você tem esse mapeamento, como é conhecido no mercado brasileiro. Por quê? Porque aí vão estar definidas todas as atividades que você executa, qual é a origem dos dados, ciclo de vida dos dados, como você faz o expurgo dos dados, a retenção dos dados, os sistemas que você está utilizando para tratar esses dados pessoais. E vão a estar definidos, ou deveriam estar definidos, os controles de acesso, as medidas técnicas e administrativas de segurança de informação que estão estabelecidas no artigo 46 e seguintes da Lei Geral de Protección de Dados. Então, você tem ou não tem esse registro de atividades de tratamento de dados pessoais? Segundo ponto, você tem um DPO. Você tem um DPO nomeado ou você tem um DPO as a service. Eu trabalhei até há pouco como DPO as a service de várias empresas. Aí eu vou diferir um pouquinho da postura de Giovanni. Eu falo para as empresas, você pode ter um DPO as a service? Pode. Mas qual é a primeira coisa que você tem que pedir para seu DPO as a service? Que ele conheça a sua empresa e que ele tenha compromisso com sua empresa. Ou seja, que ele não seja simplesmente o cara que você vai ligar uma vez pela semana ou você vai falar com ele somente quando você tem um problema. Não. Esse DPO tem que conhecer a missão da sua empresa, a visão da sua empresa, seus objetivos estratégicos. Ele tem que saber exatamente o que faz a empresa. Porque no dia a dia, ele tem que vestir a camiseta da empresa e falar, eu represento a empresa X que faz ou presta X serviço e nós trabalhamos com os dados pessoais dessa forma. Ou seja, essa pessoa que vai ir como DPO não pode ser simplesmente essa pessoa que vai estar esperando a ligação em um momento específico. Tem que ser a pessoa que tenha o compromisso de garantir, de ajudar e de agir de forma proativa para que sua empresa esteja em conformidade com a LGPD. Além disso, outros elementos que são avaliação de fornecedores. Quando nós estamos falando de que nossa empresa cumpre com a Lei Geral de Protección de Dados, de que nós estamos em compliance, ok, mas lembra que a lei fala sobre a responsabilidade solidária. Então, você pode cumprir se seu fornecedor, se seu parceiro de negócio não cumpre, o dia de manhã você vai estar afetado por isso. Por quê? Porque você vai responder solidariamente por qualquer situação em la que ele fique envolvido. E, além disso, o titular na imprensa vai gerar um dano reputacional para você por você ter negócios com uma empresa que não está adequada à Lei Geral de Protección de Dados. Então, eu sei que essa é a parte chata da história, porque eu particularmente que faço dia a dia avaliações de fornecedores para identificar se eles estão ou não estão em cumprimento da LGPD, as pessoas falam, você está pedindo muitas coisas, você solicita muitos elementos, você quer saber. E eu falo, eu estou solicitando os elementos mínimos que eu preciso para poder autorizar que a empresa que eu represento possa fazer negócios com você.
Você não imagina todo aquilo que vai ser solicitado pela autoridade nacional no momento de uma auditoria, de uma fiscalização. Então, isso é fundamental. E esse é um risco muito importante que tem que ser colocado sobre o mapa de riscos da empresa ao momento de que o departamento de compras siga para frente com a contratação de qualquer terceiro. E quando Carinho falou na sua provocação sobre as due diligence, que é uma das coisas que eu mais amo no meu exercício profissional, é quando vamos a comprar uma empresa, quando vamos a fazer uma fusão ou adquisição, sempre pensamos, vamos a definir os riscos trabalhistas, os riscos tributários, mas esquecemos que hoje temos riscos de privacidade e proteção de dados. Colocando o exemplo da Érica, imagina que você tem uma empresa de varejo, que você tem uma base de dados, mas você fez uma fusão ou aquisição, e quando você faz essa fusão ou aquisição, você trouxe para dentro da sua empresa a base de dados dessa terceira empresa que você comprou, mas você não avaliou a eles desde a perspectiva de privacidade e proteção de dados pessoais. E a base de dados deles era uma base de dados que estava contaminada, ou seja, que eles não conseguiam demonstrar a origem dos dados, como eles fizeram a coleta dessas informações e como estava sendo feito o tratamento. Então, sua base de dados podia estar limpa, podia estar ok, mas quando você trouxe outra base de dados que você não analisou, você contaminou e agora você tem um problema enorme. E esse problema enorme pode derivar em penalidades, que podem ser a multa ou, eu concordo 100% com a Érica, o problema não é pagar a multa, o problema é você ficar impedido de utilizar seu banco de dados, você ficar impedido de tratar dados pessoais por um período específico ou de forma permanente, que são as coisas que estão estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quando nós estamos fazendo essa avaliação de um terceiro, quando nós estamos fazendo uma due diligence, o que estamos fazendo? Estamos executando o princípio de responsabilidade proativa. E a responsabilidade proativa é um elemento fundamental para todo aquele que hoje esteja trabalhando no mundo da economia da nuvem, da economia digital, como eu sempre falo, para todo aquele que esteja sendo parte de um mundo no qual os dados são um elemento fundamental e nossa intenção é garantir a permanência de nossa empresa e o desenvolvimento de mais e melhores negócios. Humberto, excelentes colocações para terminar aqui com chave de ouro o nosso painel. Gente, vocês viram quantas informações foram prestadas aqui nesse painel, nessa manhã, pelo Dr. Giovanni, pela Érica, pelo Humberto. Eu quero realmente agradecer muitíssimo a participação de cada um, né, que esteve aqui neste painel. Eu vou passar a palavra novamente para a Isa, porque nós não temos tempo para as perguntas, mas eu acho que a fala ficou muito clara, né? Quero passar novamente a apresentação, então, para a cerimonialista e novamente agradecer a vocês três pela brilhante exposição que foi realizada agora para nós, pela aula, né? Foi uma aula magna aqui que foi realizada para nós aqui nessa manhã. Muito obrigada a vocês, um abraço. Isa, está contigo.